Existe uma diferença fundamental entre quem compra uma ação e quem investe em uma empresa. Essa distinção parece sutil, mas ela determina quase tudo: o comportamento do investidor numa queda de mercado, a paciência que ele tem quando os resultados demoram e, no longo prazo, o tamanho do patrimônio que ele constrói. A maioria das pessoas que entram no mercado financeiro trata ações como se fossem apostas. Compra quando o ativo está subindo, vende quando cai e passa a vida inteira correndo atrás do próximo movimento. O resultado é que, no agregado, os investidores individuais costumam ter desempenho inferior ao próprio índice de mercado, não por falta de informação, mas por falta de uma filosofia sólida sobre o que significa possuir uma fração de um negócio real. Warren Buffett passou décadas repetindo que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Essa frase não é motivacional. É uma descrição técnica do que os dados históricos mostram de forma consistente. Quem vendeu as ações da Coca-Cola em 1987, quando o mercado despencou mais de 22% em um único dia, perdeu décadas de crescimento composto. Quem ficou quieto e não fez nada, simplesmente por entender que o negócio continuava sólido, multiplicou seu capital de maneiras que nenhuma operação de curto prazo jamais conseguiria replicar. A questão, portanto, não é apenas ter paciência, é saber por que se está paciente. E isso exige entender como analisar uma empresa, o que a torna boa, o que a torna cara, o que a torna previsível e como esses três elementos raramente aparecem juntos ao mesmo tempo. Para chegar nisso, vale entender como três dos maiores investidores da história abordavam esse problema, cada um com um ângulo diferente, mas todos convergindo para a mesma conclusão central. O tempo dentro de um bom negócio é mais poderoso do que qualquer técnica de entrada e saída de mercado. Warren Buffett construiu sua filosofia sobre um conceito herdado de Benjamin Graham, seu mentor: o valor intrínseco. Toda empresa tem um valor real, calculável, baseado na quantidade de caixa que ela será capaz de gerar ao longo da sua vida. Esse valor independe do preço que o mercado coloca na ação em qualquer momento. Quando o preço de mercado está abaixo desse valor real, existe uma margem de segurança, e é aí que Buffett compra. Não quando a ação está em alta, não quando todo mundo está animado, mas quando o preço oferece uma diferença generosa entre o que se paga e o que o negócio realmente vale. Mas Buffett foi além de Graham em um ponto crucial. Ele entendeu que uma empresa barata que não tem vantagem competitiva durável é uma armadilha. O nome que ele deu para essa vantagem competitiva foi fosso econômico, uma tradução da metáfora do castelo medieval, onde o fosso é o que impede os inimigos de se aproximar. No mundo dos negócios, o fosso é o que impede os concorrentes de tomar o mercado de uma empresa ao longo do tempo. Esse fosso pode vir de formas diferentes. Pode ser uma marca tão forte que as pessoas escolhem o produto por hábito e lealdade, sem sequer comparar com alternativas. A Coca-Cola é o exemplo mais citado. Pode ser um custo de troca altíssimo, como acontece com softwares corporativos onde mudar de sistema significa meses de reconfiguração e retreinamento de equipe. Pode ser um efeito de rede, onde o produto fica mais valioso à medida que mais pessoas o usam, o que explica por que plataformas de pagamento e redes sociais tendem a criar monopólios naturais. E pode ser simplesmente uma vantagem de escala, onde o tamanho da operação reduz o custo unitário a níveis que nenhum concorrente menor consegue alcançar. A pergunta que Buffett faz diante de qualquer negócio é sempre a mesma. Daqui a 20 anos, essa empresa ainda vai dominar o seu espaço? Se a resposta não for clara e positiva, o fosso provavelmente não é largo o suficiente. Peter Lynch tinha um ponto de partida diferente, mas chegava a conclusões próximas. Como gestor do fundo Magellan, da Fidelity, entre 1977 e 1990, Lynch entregou retornos médios de 29,2% ao ano, um dos melhores resultados da história da gestão de fundos. Seu método era menos abstrato e mais observacional. Ele acreditava que o investidor comum, no seu dia a dia, tinha acesso a informações que Wall Street demorava meses para enxergar. Se você nota que uma rede de restaurantes está sempre cheia, que um produto está aparecendo na casa de todo mundo, que uma tecnologia está mudando o comportamento de pessoas ao redor, você identificou um potencial de investimento antes que os analistas institucionais tivessem tempo de processar e publicar relatórios sobre ele. Lynch chamava isso de investir no que você conhece. Mas ele era claro: gostar de um produto não é suficiente. A observação é o ponto de partida,
não a conclusão. O investidor ainda precisa analisar os fundamentos da empresa, entender sua posição competitiva, seus números e suas perspectivas reais de crescimento. Lynch também foi quem popularizou o conceito de 10-bagger, uma ação que multiplica por 10 o valor investido. Ele argumentava que o investidor de longo prazo não precisa acertar todas as escolhas para ter excelentes resultados. Em uma carteira de 10 empresas, basta que uma ou duas se tornem 10-baggers para compensar largamente qualquer perda nas demais. E 10-baggers, na maioria das vezes, não surgem de operações rápidas. Eles surgem de quem compra uma empresa pequena e ainda pouco acompanhada pelo mercado, entende o negócio com profundidade e tem a paciência de segurar a posição por anos enquanto a empresa cresce. O terceiro pilar dessa conversa é Charlie Munger, parceiro de Buffett por décadas e talvez o pensador mais rigoroso dos três. Munger construiu sua filosofia de investimento sobre o que ele chamou de Let's Work of Mental Models, uma grade de modelos mentais extraídos de disciplinas diferentes: psicologia, economia, matemática, biologia, história. O argumento de Munger era que a maioria dos erros de julgamento acontece quando uma pessoa aplica o mesmo conjunto limitado de ferramentas a todos os problemas. Quem só tem um martelo enxerga tudo como prego. Para investimentos, Munger aplicava esse raciocínio de forma consistente. Ele analisava não apenas os números financeiros de uma empresa, mas os incentivos das pessoas que a gerenciam, a psicologia dos consumidores, a dinâmica competitiva do setor e as tendências de longo prazo que poderiam mudar ou destruir o negócio. E ele usava a inversão como ferramenta central. Em vez de perguntar por que uma empresa vai crescer, perguntava o que teria que acontecer para ela fracassar. Se os cenários de fracasso fossem improváveis e bem identificados, a convicção de investir se tornava muito mais sólida. Munger também era um defensor ferrenho da concentração. Não diversificação por diversificação, mas posições relevantes em um número pequeno de negócios que o investidor realmente entende. A lógica é matemática. Se você tem convicção em uma empresa depois de uma análise profunda, diluir essa convicção comprando outras 20 empresas que você conhece superficialmente não reduz o risco real, apenas reduz o potencial de retorno. Esses três ângulos, o valor intrínseco e o fosso de Buffett, a observação e o crescimento de Lynch, os modelos mentais e a qualidade de Munger, convergem para uma forma de pensar sobre empresas que pode ser estruturada de maneira prática. Ao analisar qualquer ação, existem três dimensões que raramente aparecem em nível alto ao mesmo tempo: crescimento, preço e qualidade, entendida aqui como previsibilidade dos resultados. Empresas de crescimento acelerado estão expandindo receita e lucro de forma consistente, conquistando novos mercados, desenvolvendo produtos que redefinem setores. Esse crescimento, quando real e sustentado, é o que gera os retornos extraordinários de longo prazo. E aqui vale um ponto importante. O fato de uma empresa negociar a múltiplos altos não significa necessariamente que o investidor está cometendo um erro. Apple, Microsoft, McDonald's são empresas que historicamente negociaram acima da média do mercado em termos de preço sobre lucro. Quem olhava apenas para o múltiplo e concluía que estavam caras, ficou de fora de alguns dos melhores investimentos das últimas décadas. O que justifica pagar um preço mais alto por uma empresa é exatamente a combinação de crescimento consistente com previsibilidade de resultado. Quando uma empresa demonstra, ao longo de anos, que consegue crescer sua receita e seu lucro de forma regular, que tem margens saudáveis, que faz boas aquisições, que é bem gerida e que tem vantagens competitivas que protegem esse desempenho, o mercado naturalmente vai atribuir um preço mais elevado a ela. Esse preço não é irracional, é o reflexo do que o negócio realmente entrega. A análise que o investidor precisa fazer não é simplesmente se a empresa está cara ou barata olhando para o múltiplo isolado. É se o preço que está sendo cobrado hoje é justo diante da qualidade e do crescimento que a empresa demonstrou historicamente e tem condições de continuar entregando. Uma empresa pode parecer cara num indicador pontual e ainda assim ser o melhor investimento disponível naquele momento, porque o que ela entrega justifica amplamente o que se paga por ela. O problema aparece quando o preço alto não é sustentado por fundamentos reais. Quando uma empresa negocia a múltiplos elevados, baseada em expectativas de crescimento futuro, que ainda não se confirmaram, sem histórico consistente de resultado, sem margens sólidas, sem uma gestão que demonstre capacidade de execução, aí o risco aumenta significativamente. Não porque a empresa é cara,
mas porque o preço não tem base concreta para se sustentar. Empresas com bons indicadores de preço, aquelas negociadas a múltiplos mais baixos, geralmente têm algum motivo para estar assim. Pode ser um setor em dificuldade, um momento operacional ruim ou uma percepção de mercado que ainda não capturou uma virada real no negócio. Às vezes representam oportunidades genuínas de valor, mas com frequência, o que parece barato continua barato, porque o negócio de fato não tem crescimento nem a previsibilidade que justifiquem uma reavaliação de preço. Empresas com alta previsibilidade são aquelas cujos resultados seguem uma trajetória consistente ao longo do tempo. Setores estáveis, demanda constante, margens bem estabelecidas. Oferecem conforto ao investidor, mas esse conforto já costuma estar precificado. Crescimento acelerado, nesse perfil, raramente aparece como surpresa. O trabalho real de análise começa quando o investidor entende em qual combinação dessas três dimensões uma empresa se encaixa, e se essa combinação faz sentido para o objetivo e o horizonte que ele tem em mente. Uma empresa pode ter crescimento e qualidade ao mesmo tempo, com o preço sendo naturalmente mais exigente. Quem compra um negócio assim está reconhecendo que a qualidade sustenta o crescimento por tempo suficiente para justificar o que se paga. Se a empresa continuar entregando, o resultado no longo prazo tende a ser extraordinário. Uma empresa pode ter preço bom e qualidade razoável, mas crescimento limitado. Quem compra ali está buscando proteção e dividendos, não multiplicação de capital. E uma empresa pode ter preço bom e crescimento aparente, mas sem a previsibilidade que dá convicção, o que exige do investidor uma análise ainda mais rigorosa sobre se os fundamentos sustentam aquela trajetória. O investidor de longo prazo não está buscando a empresa perfeita em todos os aspectos. Está buscando entender claramente o que uma empresa oferece, o que ela não oferece e se o que ela oferece é suficientemente robusto para justificar manter a posição por anos, através de quedas de mercado, trimestres ruins, notícias negativas e todo o ruído que o mercado produz diariamente. Buffett comprou a Coca-Cola em 1988, depois de uma queda significativa do mercado. O negócio era previsível, tinha um fosso enorme de marca e distribuição global, e o preço estava razoável para a qualidade que entregava. Desde então, Buffett nunca vendeu. A posição foi multiplicada dezenas de vezes, e além da valorização, a Berkshire recebe hoje dividendos anuais da Coca-Cola que superam o valor original investido na compra. Lynch encontrou a Dunkin' Donuts não numa planilha de análise, mas observando que a fila no estabelecimento nunca diminuía. A observação foi o gatilho. A análise dos fundamentos foi o que transformou a observação em convicção, e a paciência foi o que transformou a convicção em retorno real. Munger resumiu esse processo inteiro numa frase que sintetiza a filosofia dos três. Pegue uma ideia simples e leve-a a sério. A simplicidade aqui não é ingenuidade. É o resultado de muito estudo. Quem entende profundamente o negócio sabe explicá-lo de forma simples. E quem consegue explicar de forma simples tem mais chances de manter a posição quando o mercado enlouquece. Ser holder não é uma estratégia passiva. É uma posição ativa que exige análise rigorosa na entrada, convicção fundamentada durante a manutenção e disciplina para não agir por impulso. O que muda em relação ao investidor de curto prazo não é a quantidade de trabalho, é a direção do trabalho. Em vez de tentar prever o próximo movimento do preço, o investidor de longo prazo estuda o negócio, entende suas vantagens e suas fragilidades, e toma uma decisão baseada na sua estimativa de onde aquela empresa vai estar daqui a 5 ou 10 anos. O mercado vai subir e cair, crises vão aparecer, resultados trimestrais vão decepcionar. O valor de uma ação vai oscilar de formas que muitas vezes não têm relação alguma com a qualidade do negócio subjacente. Mas no longo prazo, como a história demonstra repetidamente, o preço converge para o valor real. E quem entende o valor real e tem paciência para esperar essa convergência, colhe os resultados que o mercado reserva para os poucos que conseguem pensar de forma diferente da maioria.